Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje é naquele modo debate, para a gente conversar, trazer mais um assunto bacana, para a gente falar de ótica, né, Lari? Isso, exatamente. Bom, e hoje a gente vai conversar sobre o mundo da ótica que mudou, e o consumidor mudou, e a ótica continua achando que pode tratar o consumidor da mesma forma, como há 10 anos atrás. E aí, Larissa, como é que faz, né? A gente continua querendo que fazer as mesmas coisas, agir da mesma forma, tudo mudou e a gente quer resultado diferente. Exatamente. Funciona, né? Se você não se atualizar, o mercado vai engolir você. A gente teve pandemia, a gente teve o consumo pela internet, a gente teve um Mudou consumidor muita coisa. que tem um acesso muito maior. Isso, de 10 anos para cá as coisas já mudaram muito, de 5 anos para cá mais ainda, e de 1 ano e meio, 2 anos para cá mais ainda. Então, assim, as coisas, a tecnologia vem constantemente se renovando e com isso, se a gente não se renovar também, se reinventar, vai ficar para trás. E isso não é só em questão do balcão, né? Do atendimento, né? Do como lidar com o cliente, da expectativa do cliente. Então, tudo isso a gente precisa estar cada vez mais se renovando. E é muito legal a gente falar sobre isso porque tudo mudou. Então, por exemplo, há 10 anos atrás, você ia fazer um marketing na sua loja, você ia procurar o jornalzinho do bairro, você ia fazer uma panfletagem, o máximo que você ia fazer era um Facebook, um carro de som. Um carro de som. Você ia contar muito com aquela cliente influente do seu bairro, né? E algumas outras coisas, talvez até fazer o quê? Uma propaganda no rádio da cidade. É isso, exatamente. Era o que funcionava. Né? A gente começou o nosso Instagram da loja, né, da nossa loja física, acredito que tenha em torno de seus 10, 11 anos, mais ou menos. E não tinha quase nada de resultado. Não, a gente já mudou muita coisa e ainda assim, na época que nós começamos, eu acredito que a gente foi na contramão de tudo que o pessoal andava fazendo. Até porque a gente era muito nova, cabeça fervilhando e sempre muito atentas em tecnologia. A gente consumidoras da internet desde sempre. A gente já viu o Instagram como um negócio. Então, o nosso Instagram já vem desde aquela época, porém, a gente passou por vários momentos, tá? Então, começou de uma forma e aí não ficou legal, foi mudando, foi modernizando, foi atualizando e desde então a gente vem nessa crescente, e né? continuamos atualizando todas as vezes. Passamos por todas as fases e estamos aí, né? Hoje com a inteligência artificial ajudando e muito, só que acredito que tem muita gente aí dando uma perdida na mão, vamos dizer assim. Sim, né? Sim. Mas é um aliado bem bacana. Até tá? falando um pouco sobre isso, né, Lari? Fugindo um pouco da ideia do que a gente ia falar, mas falando um pouco sobre a inteligência artificial. É preciso entender que a inteligência artificial é um aliado, não é um substituto. Então não adianta você colocar toda o criativo da sua loja em cima de uma inteligência artificial e fazer todas as promoções da sua loja de uma forma genérica. Não vai dá. virar um grande copia e cola, todo mundo fazendo a mesma promoção da mesma forma, e aí que tá. E é o que está acontecendo, tá? Se vocês pegarem para ver, né, as pequenas lojas, né? De vários comércios. Isso, de comércios variados, acaba que está tudo muito parecido, porque está todo mundo jogando ali na inteligência artificial, gerando uma imagem e ficando praticamente tudo a mesma coisa. Então, assim, tem que tomar bastante cuidado com isso. É muito legal a gente ainda manter a nossa personalidade, tá? Em cima daquilo que a gente quer passar para o nosso cliente. Então, isso é muito bacana, tomar cuidado com isso. Outra coisa, a gente vem percebendo bastante também, e vai fugir totalmente daquilo que a gente está conversando aqui, a questão até do conversar, né?
do WhatsApp, do direct, do Instagram. Tem que tomar muito cuidado, gente. A gente dá sim para perceber quando você está copiando e colando da inteligência artificial. Não tem problema nenhum você usar isso a seu favor, mas vocês precisam ter cautela, tá? Tomem cuidado para não deixar uma coisa totalmente artificial. Você precisa ainda passar a sua identidade, tá? O seu cliente, ele precisa saber que ele está falando com gente. A inteligência artificial, ela é uma aliada, ela não é sua substituta. Exatamente. Isso é muito importante, porque as pessoas vêm falando muito sobre isso, né? A IA vai substituir muita mão de obra. Não vai substituir mão de obra. A gente precisa usar ela a nosso favor. Então, eu preciso saber responder isso de uma forma mais eficaz. Ótimo, procure um melhor caminho, pegue a inteligência artificial para te mostrar como formatar melhor um texto, como falar de uma forma mais eficaz, Sim, mas não seja ela uma grande bengala para você se apoiar. Sim. Seja simplesmente uma forma de você melhorar uma estrutura, não para você de fato se apoiar e fazer só sobre a inteligência artificial. Você precisa mostrar sua identidade, você precisa mostrar quem você é. Afinal de contas, você tem um estudo, você precisa saber o que você está falando, né? O seu cliente busca isso. Ele quer alguém que tenha autoridade no assunto, ele quer alguém que saiba o que fala, né? Esse é um grande ponto, inclusive, na forma da comunicação hoje com o seu consumidor. O seu consumidor, ele busca muito mais hoje o conhecimento. A gente tem um celular na mão que ele te traz a informação sobre tudo. Qual é a temperatura do dia de amanhã? Em 3 segundos, eu sei quanto vai estar a temperatura do Japão. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Você saber que o seu cliente, ele não é mais aquele cliente que não entende nada sobre. É óbvio que você sempre vai saber um pouco mais do seu ramo do que seu cliente, tá? Mas ele entende muita coisa também. E principalmente aquele cliente que tem um grau um pouco mais alto, que requer um pouco mais de atenção. Então, algumas palavras para ele já são bem familiarizadas, tá? Então, o seu cliente, ele já não é uma pessoa 100% leiga sobre o assunto. Ele sabe, sim. Mas você sabe que a gente teve um cliente na nossa loja que ele veio conversar comigo. Eu achei isso incrível. Era primeiro multifocal. Ele já tinha pesquisado as principais marcas do mercado. Ele já tinha pesquisado sobre campo de visão. Já tinha pesquisado sobre qual seria a forma de adaptação. Como que ele iria... quais seriam os processos. Ele já tinha toda a pesquisa pronta. E aí que tá. Se esse cliente vem assim, dessa forma para você, e você não saber passar as informações da forma certa para ele, ele não vai sentir segurança. E ele não vai fechar com você. Então, por isso que você tem que saber muito bem daquilo que você está vendendo, saber explicar muito bem, saber entender sobre, para você passar segurança para esse seu cliente, tá? Exatamente. E isso não é só para uma coisa ou outra. Ele sabe sobre tecnologia, ele sabe sobre as proteções, ele sabe sobre o que tem de lançamento. Todo mundo já escutou em algum momento da sua vida falar sobre a tal da luz azul. Exato. Todo mundo escutou em algum momento da sua vida falar sobre o multifocal, sobre o antirreflexo. Então, você precisa saber explicar, estar atento e saber responder todas as perguntas que o seu cliente te perguntar. O cliente não é mais aquele cliente passivo, né? Exatamente. Onde a gente fala e o que a gente fala é lei, o que a gente fala tá escrito. Não é mais. Hoje o cliente, ele questiona, ele não quer se sentir empurrado, ele não quer se sentir comprado, ele quer se sentir o quê? Compreendido, ele quer saber que quem está ali atendendo ele, de fato, é uma pessoa que consegue entender qual é a dor que ele tem, qual é o problema que ele tem, como vai resolver o problema dele e que essa pessoa sabe de fato o que está fazendo. Exatamente, até porque você está lidando com a visão dele. Exatamente. Então, você precisa passar toda a segurança. Exatamente. Não dá mais para achar que um cliente vai comprar naquela velha história de o vendedor vai só empurrar. Tanto que eu sempre falo
tanto para quem trabalha com a gente, quanto para quem a gente treina, quanto para quem vem comprar para nós, na nossa loja, né? Não adianta falar para um consumidor, o seu óculos está lindo, esse óculos fica perfeito em você, esse óculos está maravilhoso, se não tá. Na primeira oportunidade que alguém virar para essa pessoa e falar assim, não ficou bom, não ficou bom. Foi tudo ladeira abaixo. Exato. Seja sincero com o seu cliente, esse é o primeiro ponto. Exato. Eu não quero perder meu tempo explicando sobre uma lente de tecnologia X, de uma lente de tecnologia ocupacional, mas seria o ideal para o cliente uma lente de tecnologia ocupacional. Você perdeu 10 minutos de um atendimento, mas na hora que ele colocar uma lente que é inadequada para ele, e ele odiar aquela lente, você perdeu não só um cliente, mas você perdeu uma rede inteira. Tá? Tem muitos clientes que vêm aqui na loja e que nunca nem escutaram falar da lente ocupacional. Nunca ninguém ofereceu. E, cara, gente, isso é um aliado na sua venda. A lente ocupacional, ela é muito fácil de ser vendida. É só você saber como e quando indicar. Mas ela é um aliado muito bom. Tá? Outra lente também que a gente acaba vendendo muito, que é muito pouco falado, a lente de redução de fadiga ocular, aquela que tem uma leve adiçãozinha na parte inferior para pré-presbita. Uma lente excelente para quem está ali um pouquinho antes dos 40. Trabalhar ela e o momento certo. Incrível para se trabalhar, mas para quem você vai oferecer? É para todo mundo? É de qualquer jeito? Não é. Mas se você fizer bem feito, esse cliente ele não só vai voltar para comprar com você, como ele vai indicar você para outras pessoas, como ele vai entender que você entende o mundo dele. Isso é incrível. Isso vale um caminhão. Então, assim, não basta você só entender de lente, não basta você só entender de ótica, você precisa entender de gente, você precisa entender de trocas, né, Lari? Exatamente, como a gente já bateu na tecla aqui algumas vezes, é importante você entender sobre o dia a dia, sobre a vida do seu cliente, sem ser invasivo, tá? Mas é muito importante você saber tudo isso para você fazer a melhor indicação e estudar muito para que você entenda sobre essa indicação que você está fazendo da melhor forma. É outra coisa, né, Lari? Não dá mais para a gente ficar nessa cliente só tá atrás de preço, que o cliente só tá atrás de... Porque eu não sei, eu tenho a sensação... Eu não enxergo por esse lado. E se você enxerga, alguma coisa tá muito errada aí. Eu vejo nas nossas redes, assim, uma quantidade de gente absurda vindo falar comigo assim, Vanessa, mas o que eu faço para melhorar as minhas vendas na loja? Minhas lojas não estão vendendo, a minha loja está com faturamento baixo e não sei o quê. E aí, por outro lado, a gente vê crescimento de presbítera, crescimento de gente de miopia, crescimento da idade da população, usando óculos multifocal muito mais cedo. As pessoas estão envelhecendo mais e melhor, né? Então, assim, a gente tem um público que está muito mais adaptado a lentes de alto perfil. Nós temos aí um pessoal que está cuidando muito mais do óculos, do olho. E aí a gente não está preparado para receber esse pessoal. Sim, exatamente. É a falta de preparação do atendimento. Se a sua equipe for uma equipe bem redonda, uma equipe preparada, que está ali pronta para o dia a dia, eu tenho certeza que o resultado vai vir. Agora, se você só for empurrando com a barriga e deixando a vida levar, né, literalmente, aí não adianta, contar com a sorte. E aí, contar com a sorte... Não dá. E outra, preço não fecha a venda. Preço não fecha a conta de ótica. Enquanto você continuar brigando, achando que vender mais barato vai fazer você não, essas promoções do R$ 49,90, óculos completo, por não sei o que... Gente, pelo amor de Deus. Não é assim que vai funcionar. Não. Deixa para aquele pessoal que compra de container e tá querendo fazer. Tem público para isso. Uma ótica bem... Tem gente para isso.
mas não é para todo mundo. Tem a galera que funciona para isso. Tá tudo bem, tem os negócios que são feitos. Referência. Mas, sabe? Aquela que os médicos vão olhar e falar, vai ali, exato. eles sabem o que eles estão falando. Ou aquela pessoa que foi na sua ótica, vai nele, eles sabem o que eles estão fazendo. Sabe? Seja esse tipo de ótica, a ótica que entende do que faz. Exato. Então, assim, o público tem, as pessoas têm, não diminuiu o número de pessoas que estão usando óculos, nem Ao contrário, a nem tendência é só que os aumentar. médicos façam cirurgias atrás de cirurgias para tirar o número de pessoas que usam óculos, nem que aconteça Até a porque utilização de em colírio. algum momento essa pessoa que fez a cirurgia ele vai voltar a usar óculos. Não, então, não assim, vai acontecer isso, gente. Fiquem despreocupados. ai, o colírio, não Agora, sei o que vai diminuir. o Gente, nosso isso aí é mercado estudo tá daqui aí. talvez para muitos anos, tá? Vamos pensar aqui no hoje. Agora, não adianta. O público mudou, o seu cliente mudou, ele não comunica mais do mesmo jeito. Ele está comunicando com outra pessoa está falando a linguagem dele. Exatamente. Outra pessoa está falando com Obviamente que assim, a gente não está falando para vocês não fazerem campanhas de promoções na loja de vocês. Isso tem que ter, tá? Tem que ter campanhas. Nós fazemos nossas campanhas. Exatamente. A Vanessa já falou que eu acredito que foi até no último vídeo que foi postado sobre as sazonais, né? Precisa ter Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, Copa, né? Usem isso a favor de vocês, tá? Mas vamos parar com aquele negócio do R$ 49,90. Vamos mudar nisso, vamos fazer campanhas certeiras. É entender. Tá? E outra coisa, vamos entender o seguinte, só agora é papo de assertivo. Você quer falar com pessoas sobre multifocal. Eu vou colocar um adolescente de 20 anos, um adolescente de 15 anos para fazer uma propaganda de multifocal? Não é o público que conversa. Uhum. Eu quero conversar com jovens, com pessoas de 20 anos. Eu vou colocar uma pessoa de 35, 40 para falar? Não vai conversar. Eu preciso que sejam pessoas que sejam compatíveis para conversar com aquele público específico. As pessoas precisam criar uma identidade. Eu tenho 38 anos, eu não converso mais com um público de 20. Por quê? Porque eu não tenho nem a cara de uma pessoa de 20 anos. Não vai funcionar se eu tentar fazer uma dancinha do TikTok falando com pessoas de 20 anos. Não é assim que eu vou me comunicar, mas eu vou me comunicar com as pessoas que já estão ali à base dos 40, entrando no multifocal, querendo falar sobre mulheres que são pessoas que têm as suas famílias, que estão ali, que trabalham, que têm, né, as suas casas, o seu lar, que querem fazer as suas coisas. Essas mulheres se conectam comigo. Por quê? Porque elas criam uma identidade, porque eu também sou uma mulher dessa idade. Uhum. Então, a gente precisa saber com quem a gente se identifica. A gente não precisa ficar fazendo... não é porque a internet vai para um lado que a gente precisa ir para esse mesmo lado. A gente precisa entender qual é a imagem que a sua loja quer passar. Exatamente. Isso é muito importante. Então, a nossa geração, ela precisa conversar de uma forma assertiva com o público certo, entendendo que o público parou de funcionar como há 10 anos atrás. Então, vamos nos atualizar para falar de uma forma certa e parar de gastar dinheiro com publicidade que não funciona. É isso mesmo. Gente, falamos, né? Nossa, eu adoro esses bate-papos. Eu acho que eles são muito enriquecedores, né, Larissa? Sim, com certeza. Bom, vocês já sabem. Eu espero que vocês tenham gostado, mas deixem aqui os seus likes, as mensagens, perguntas, comentários, sugestões, qual tema que vocês querem que a gente traga aqui para conversar. Indica esse vídeo para todo mundo, se inscrevam no canal, que isso é muito importante pra gente. Isso é muito importante. Curtam o vídeo e ativem o sininho para não perder nenhuma novidade, que sempre tem vídeos muito bons, com conteúdos de ouro aqui pro Instagram, pro YouTube, pro Instagram e TikTok e tudo mais. Todos eles. Até o próximo vídeo e até mais. Tchau!